Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eric. Bom, hoje a gente vai demonstrar aqui para vocês uma das operações mais utilizadas aí em equações e muitas vezes a gente utiliza ela, mas não entende o porquê que essa determinada operação ocorre. Bom, nós aprendemos aí muitas e muitas vezes alguns procedimentos dentro da matemática e a gente não aprende o conceito disso, né? Simplesmente o professor, a professora coloca lá determinada regrinha, né, dentro da operação e a gente fica sem entender por que aquilo acontece. Bom, hoje então a gente vai comentar um pouquinho por que numa equação ou numa igualdade, né, uma coisa muda de lado, mudando o sinal, né? Por exemplo, passa subtraindo, passa multiplicando, passa dividindo, passa somando. Por que que isso acontece? Né? Então a gente entende lá a operação em si, né? Por exemplo, se é mais passa para menos, se é menos passa para mais, a gente consegue entender isso, mas por que que isso ocorre? Tá? Então a gente vai explicar um pouquinho hoje para vocês como que isso ocorre. Bom, na verdade, isso vem do conceito de equalis, ok? Ou igualdade, tudo bem? Então, os antigos, por exemplo, né, os matemáticos, eles colocavam aqui como numa balança, correto? Então a gente tem uma igualdade ali e numa balança. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho aqui x mais 4, ok? E desse lado aqui, por exemplo, a gente tem aí o 10. Então a gente pode montar aqui essa equação da seguinte forma, correto? Ó, x mais 4 é igual a 10. Isso indica que o que nós temos aqui é igual ao que nós temos aqui. Então, se eu tenho 10 aqui e eu tenho x mais 4 aqui, que número que tem que ser o x para que, somado com 4, ele dê 10? Como que a gente descobre isso então, né? Então, voltando lá, a gente vai entender que x é igual a 10. Se eu tenho mais 4 aqui, aí que vem, né? Ele passa como menos 4, ok? Mas e aí, como assim ele passa menos 4, né? Eu dou um peteleco nele aqui e ele passa para cá, mudando o sinal? Como que ele acontece isso? Por que que acontece isso? Tudo bem? Vamos demonstrar então o porquê que isso ocorre. Vamos lá. Bom, então aqui a gente já pode perceber, correto? Que esse lado aqui é igual a esse lado. Para quê? Né? Que eu sempre procuro passar para os alunos. É o conceito de igualdade, né? Se eu tenho algo aqui nessa mão e tenho algo aqui nessa mão, elas têm que ser o quê? Tem que ser iguais para que eu possa manter a igualdade e a balança ela possa se manter aqui nivelada, correto? Se eu colocar alguma coisa de um lado ou mais peso do outro lado, a balança tende a subir e descer, correto? Então, por exemplo, aqui, se eu falar que o x aqui vale 8, por exemplo, então o que vai ser? 8 mais 4, 12. 12 não é igual a 10. Então, essa balança aqui, esse lado, vamos chamar assim, vai estar mais pesado, correto? Então, ele acaba deixando de ser uma igualdade, ok? Então, vamos entender aí um pouco esse conceito aqui. Primeiramente, vamos usar esse exemplo aqui que está bem simples. Como que a gente faz, então, que realmente faz com que esse 4 aqui dê menos 4, né? Por que que ele dá menos 4? Então, na verdade, é assim. Se eu tenho um valor aqui e esse valor tem que ser igual aqui, e eu tenho numa balança, o que eu faço para manter a balança em igualdade? O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado, correto? Então, se aqui, ó, eu tenho que manter a igualdade, e eu preciso o que aqui?
no caso, encontrar esse valor de x, correto? Eu preciso saber o valor de x aqui. Então, se eu preciso saber o valor de x aqui, o que eu preciso fazer com o 4? Eu preciso tirar o 4 daqui, correto? E passar ele para cá. Mas como que eu faço isso? Olha só. Se eu tenho que tirar o 4 daqui, que número que eu somando com 4, eu vai dar 0, correto? Vai dar 0. Que número? O menos 4. Então, se eu colocar aqui, ó, menos 4, ok? O x aqui é positivo, certo? Se eu colocar aqui o menos 4, o que eu tenho que fazer do outro lado da igualdade? Menos 4, ó. O que eu fiz de um lado, eu faço do outro. Então, a gente pode colocar aqui, menos 4 mais 4 dá 0, correto? Então, esse valor aqui vai dar 0. Então, vai ficar 0 mais x é igual a 10 menos 4. 0 mais x, 10 menos 4, 6. Portanto, x vale 6. Ok? Então, entenderam por que o menos 4 ele não passa mudando de sinal? Na verdade, eu faço menos 4 dos dois lados. Ok? Vamos ver mais um exemplo agora de divisão e multiplicação. Ok? Vamos lá na nossa balancinha. Certo? Vamos colocar aqui agora, ó. Que nós temos aqui 2x, tudo bem? Igual a 8. Bom, 2x igual a 8. Então, a nossa igualdade lá está 2x igual a 8. E aí, como que nós entendemos? Bom, se o 2 está multiplicando x, correto? Se o 2 está multiplicando x, ele passa dividindo, certo? Então, vai ficar lá, vai passar dividindo. Não, na verdade, ele não passa dividindo, né? Então, como nós vimos anteriormente, o que nós fazemos de um lado, nós temos que fazer do outro, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho que tirar quem daqui? O 2, ok? Eu tenho que tirar o 2 daqui, para que eu possa isolar o x e achar o valor dele. Bom, para isolar o 2 aqui, eu tenho que tirar esse 2 daqui. Como que eu faço para tirar esse 2 daqui? Eu divido ele por 2. E divido aqui por 2, porque o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer também do outro lado, ok? 2 dividido por 2 dá 1. Então, 1x é igual. 8 dividido por 2, 4. Portanto, né, x igual a 4. Ok? Então, a gente pode perceber que ele não passa de um lado para o outro. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Ok? Bom, nesses exemplos aqui, até que fica mais simples aí de nós estarmos compreendendo, ok? E agora, né, vamos ver um outro exemplo aqui. X ao quadrado igual a 9. Então, vamos lá? X ao quadrado igual a 9. Tudo bem? Bom, nós já vimos aí que o quê? O que acontece nesse caso? Se x ao quadrado é igual a 9, portanto, x é igual... Se ele está ao quadrado aqui, ele passa do outro lado como raiz. Passa do outro lado como raiz. Ok? É verdade? É, mas o que eu faço na verdade? Eu aplico a raiz quadrada dos dois lados. Portanto, o que nós vamos fazer aqui? Raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número, correto? O quadrado aqui do x, ele acaba eliminando a raiz, ok? Então fica x é igual a raiz quadrada de 9. Tudo bem?
Portanto, x é igual a 3. 3 elevado ao quadrado, raiz de 9. Legal? Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo aqui. Um outro exemplo aqui que a gente costuma estar utilizando também, vamos supor, é a raiz cúbica, ok? Por exemplo, de 27. Então, x ao cubo é igual a 27. Bom, se nós precisamos, então, isolar o x, o que a gente vai fazer? Raiz cúbica. Raiz cúbica. Ok? Então, a raiz cúbica de um número ao cubo é ele próprio. Tudo bem? Então, aqui vai ser x igual a raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 27 é 3, correto? Então, x igual a 3. Então, a gente pode entender que, na verdade, ele não passa de um lado para o outro, certo? Na verdade, o que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Portanto, eu convido vocês agora a utilizarem essa metodologia. Quando vocês forem fazer, tiverem aí uma igualdade numa equação e vocês precisarem trocar um termo de lado, faça essa operação dos dois lados. Se eu preciso tirar um 3 daqui positivo, faz menos 3 desse lado, menos 3 desse lado. Se eu preciso tirar de uma divisão, né? Vamos fazer um exemplo de uma divisão. Se passa multiplicando. Então, por exemplo, aqui, x dividido por 4, ok? É igual a 8. X dividido por 4 é igual a 8. Portanto, a gente pode escrever x dividido por 4 é igual a 8. Como que nós podemos fazer para que a gente tire essa divisão aqui por 4 e isole o x? Passa multiplicando. Tá, passa multiplicando. Então, o que eu faço aqui? Multiplico aqui por 4 e multiplico aqui por 4, correto? 4 dividido por 4 dá 1, correto? Então, aqui daria 1x igual a... Se aqui eu multipliquei por 4, aqui eu multipliquei por 4, correto? 8 vezes 4, ou 4 vezes 8, 32. Portanto, x igual a 32. Legal? Tudo bem? Então, convido vocês agora, né, a não utilizarem mais isso, né? Vamos mudar um pouquinho. Nada muda na matemática, né? Tudo tem um porquê. A gente precisa começar a entender o porquê dessas operações matemáticas. E com certeza, né, ela vai ficar aí muito mais interessante para a gente. Legal? Muito obrigado. Legal? Valeu, gente.